A palavra ela está em Romanos 5, versículos 3 e 4. A palavra diz assim. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Pai. Me coloco diante do Senhor agora, nesta manhã, pedindo, Pai, que em nome de Jesus o Senhor me esvazie totalmente de mim, que não sejam os meus pecados, as minhas falhas, impedir com que a tua igreja, os teus filhos saiam daqui ministrados, com aquilo que o Senhor tem para cada coração nesta manhã. Por isso me consagro diante de ti, declarando, Espírito Santo, você tem total liberdade de agir e falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Deus me trouxe essa palavra, e o tema que eu coloquei para ela é a nossa força vem de Deus, né? Quantas vezes nos encontramos em momentos de dificuldades nas nossas vidas? Momentos que parecem sombrios, momentos que a luta é tão intensa que parece que Deus esqueceu, né, de nós, parece que Deus se esquece da nossa promessa, né, daquela promessa que Ele fez para conosco. E nós vemos na tribulação, a tribulação quando ela acontece, nós olhamos para ela como um obstáculo, né? Parece que essa tribulação está sendo um obstáculo para que a gente possa atingir as nossas bênçãos, as nossas metas. E muitas vezes o que acontece quando essa tribulação, quando essa luta acontece? Muitas vezes as pessoas elas caem numa depressão, muitas pessoas desistem, outras fazem na força do braço, outras murmuram, né? E no meio da tribulação, o que acontece? Nós pedimos o que para Deus? Deus, tira de mim essa tribulação, tira de mim essa luta. E o que acontece? Parece que Ele não ouve, né? Mas se nós analisarmos aqui, nessa passagem, que o apóstolo Paulo, ele escreve para os crentes, né, romanos, de Romanos, o que acontece? Nessa igreja, aquele povo, eles estavam sendo muito perseguidos, eles estavam sendo muito envergonhados, né? E Paulo traz um conforto para ele naquela carta. Por quê? Porque aquela carta, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Paulo escreveu, mas quem escreveu ali através da vida dele foi o Espírito Santo. E é assim que acontece conosco. Quando nós estamos aqui, nós deixamos a nossa casa, acordamos cedo, estamos aqui. E nós viemos o quê? Buscar uma direção de Deus, uma direção do Espírito Santo. Então, assim como o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, hoje o Espírito Santo de Deus fala para você também nessa manhã. Se você está passando por uma tribulação, é no meio dela que você vai ver a glória de Deus se manifestar. Amém? Então eu vou falar 3 pontos que a tribulação traz para as nossas vidas. O primeiro ponto, a tribulação, ela produz perseverança, né? Outro texto que a gente pode buscar que fala sobre a prova, sobre tribulação, sobre perseverança, é em Tiago. Tiago 1, 3 e 4 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte você coisa alguma. Aqui, nesse texto, nessa passagem, Tiago ele está falando sobre o mesmo tema. E ele se aprofunda mais ainda, porque ele diz aqui que a perseverança, ela nos aperfeiçoa. Quer dizer, na tribulação é onde nós somos aperfeiçoados, né? E por que a tribulação? Muitas vezes a gente ouve, né?
estou passando por uma tribulação, estou passando por uma luta, estou passando por algo que acho que é impossível de acontecer. Sabe por quê, queridos? Porque a sociedade, o mundo hoje, as pessoas, elas não são ensinadas a perseverar. O mundo hoje em dia, a cultura do mundo é a cultura do descartável. É a cultura de assim, do imediato. É a cultura de ter prazer a qualquer custo. Hoje o mundo faz loucuras para as pessoas, fazem loucuras para ter aquilo que querem e a qualquer custo, né? Ah, tá indo para algum lugar, tá indo para a praia, final de ano, tá trânsito, tá demorando. Ah, pega o acostamento. Depois a gente dá um jeitinho. Ah, multinha, depois a gente dá um jeitinho, mas taca pau aqui no acostamento, vamos embora. Né? Tá ruim? Troca de esposa. O teu casamento tá ruim? Troca de esposa. A fila anda, né? Não te agradou? Troca. Troca de loja. A roupa não é boa? Troca de roupa. A faculdade não tá legal? O curso não é legal? Desiste, faz outro. O emprego? Ah, você não aguenta esse chefe aí? Deixa pra lá. Troca. Tem tantos empregos aí, você é tão bom no que você faz, troca. Ah, essa igreja, o apóstolo ministrou algo lá que não agradou teu coração. Teu líder, ixi, esse aí eu não vejo unção nele não. Troca de igreja, ou aquela igreja ali é melhor. Aquela igreja você vai lá, Deus fala com você, eles dão umas profecias, eis que te digo, você tem que ir lá. Troca. A sociedade está assim. É a sociedade do descartável, é a sociedade do muda, é a sociedade de dar um jeitinho, é a sociedade de... Vamos levando, vamos fazendo do nosso jeito. Né? Infelizmente é como o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar. Mas aqui não, queridos. A glória de Deus vai nos levar. Amém? É a sociedade da substituição e não da perseverança. Mas nós, como filho de Deus, nós não somos essa sociedade. Nós somos aqueles que perseveram, nós somos aqueles que somos indesistíveis, amém? Porque perseverança, o que é perseverança? É sinônimo do quê? De constância, é sinônimo de firmeza. Ambos os atributos, infelizmente, estão faltando na vida de muito crente. Pessoas dentro da igreja não têm esses atributos. Ouvem o que ouvem, se alimentam do que se alimentam, estão aqui todos os domingos, vão às células todas as quintas-feiras, estão em gerações, são líderes, ministram, mas não têm esse sinônimo de constância e firmeza. E infelizmente, por não ter, justamente na hora da tribulação, o que acontece? Enfraquecem, desistem, desanimam. O primeiro ensino que Deus quer trazer para nós nessa manhã é que Ele quer fazer de mim e de você homens e mulheres indesistíveis. Amém? Como o pastor ministrou aqui, não importa o que aconteceu com a política, não importa o nosso presidente, não importa como está a água no mundo, nós seremos pessoas indesistíveis. Não importa o que você está passando, não importa a situação na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não importa. Hoje o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para você que nós somos pessoas indesistíveis. E muitas vezes, o que acontece? O caminho que vai fazer com que a gente possa entrar nesses atributos de perseverança, nesses atributos, nesse sinônimo de constância e de firmeza, são as tribulações. Existem pessoas, existem casais que já querem desistir do casamento na primeira discussão. Pessoas que casam dentro da igreja. Casam, são abençoados, passam o que passam, antes de casar, chegam, casam na igreja, são abençoados e na primeira discussão querem desistir. Outras, no emprego, passam alguma dificuldade e param, sabe por quê? Porque não tem perseverança.
não querem mudar o caráter. Pessoas que começam algo e não termina. Vamos dar um exemplo simples. Quantas pessoas não chegam aqui, numa igreja, chega aqui ou chega em alguma igreja, chega cheio da alegria, né? Aí começa a ser restaurado, restituído, vive aquele primeiro amor, e aí vem, tá na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá na casa do líder, tá ganhando discípulos, aí a primeira coisinha, isso aí não é para mim não, isso é para o pastor, isso é para o apóstolo, isso é para o outro discípulo, isso aí não é para mim não. Poxa, mas há 6 meses atrás você estava ali, você falava que ia ser líder de célula, você falava que ia conquistar as nações, você falava que você teria a sua família restaurada, você falava que você ia ser aquela pessoa que ia entrar no inferno para restaurar as vidas. Já desistiu? Já cansou? Porque as coisas não saíram do jeito que você queria? Hoje, queridos, o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para você que Deus é um Deus perseverante. Ele não desistiu de você. Por mais que você possa ter desistido daquilo que Ele tem te entregue, daquilo que Ele tem colocado no teu coração, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da obra da cruz. Ele não desistiu. Ele foi para aquela cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos, restituídos, restaurados, libertos, curados. E hoje, Ele vai te ajudar a ser perseverante em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Então dê um amém. Dá um aplauso para Jesus. O segundo aspecto da tribulação é que ela produz esperança. Quando nós entregamos a vida para Jesus, a primeira vez que a gente entra e que vai vivendo cada passo com Ele, Ele vai nos ensinando, passo a passo, o que nós devemos viver. E hoje Ele está trazendo isso, né? Passo a passo, de como vai ser a partir de hoje, se você quiser. Porque outra coisa, Deus não mexe naquilo que você não quer. Deus, Ele te ensina, Ele te direciona, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que jamais falha, mas tudo depende da sua decisão. Quando eu passo pela tribulação, ela produz o que na minha vida? Ela produz perseverança. E com a perseverança, eu adquiro o quê? Experiência. E com essa esperança, eu creio que eu tenho um Deus que é maravilhoso e que cuida de todas as coisas, né? Por exemplo, se você em uma determinada situação, e que muitas vezes a situação, ela pode até parecer contrária, você persevera, você entra naquela luta, sabendo que você tem um Deus, que é o Deus do impossível, sabendo que é um Deus que pode mudar a situação, sabendo que é um Deus que cura, sabendo que é um Deus que nos ama incondicionalmente, você ativa a sua fé. E essa fé traz ao seu coração uma experiência com Ele. Você começa a se relacionar com Deus. Então essa perseverança nada mais é do que você ativar a fé que já está dentro de você, que é do tamanhozinho de um grão de mostarda. Será que é muito? Não, não é muito. Mas nós precisamos ativar essa fé. Nós precisamos desejar ter essa experiência com Ele. Porque sabe o que vai acontecer da próxima vez que você passar essa tribulação? E que você já vai estar com essa certeza, com essa perseverança, com essa experiência que você já gerou com Ele? Você vai tirar de letra. Você vai falar assim, isso aí eu já passei. Isso aí é fácil, porque eu tenho um Deus que é grande, é poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Mas muitas vezes a gente não quer ter essa experiência, nós nem deixamos Deus fazer com que essas experiências sejam colocadas nas nossas vidas para nos fazer melhor. O significado de experiência é conhecimento. Então, quando eu entro nessa linha de ter e querer ter essa experiência com Deus, não por uma religião, não por algo imposto
por homens, mas eu desejo criar esse relacionamento, ter uma experiência com Deus, eu começo a conhecer mais dele. Eu começo a conhecer mais do que o que Deus tem no coração dele para mim. E aí, eu conheço Deus não como uma religião, eu conheço Deus não como um amuleto, não como aquele Deus que só protege somente. Eu começo a me relacionar, eu começo a ser íntimo dele. Eu começo a colocar em prática os princípios de Deus. Muitas vezes, as situações nas nossas vidas, elas não mudam porque nós não colocamos em prática os princípios de Deus. Nós não ativamos a nossa fé, nós não agimos com amor, nós não queremos perdoar, nós não temos alegria, nós não queremos ser servos, nós não confiamos, nós não renunciamos. Nós temos que se relacionar com esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, pedindo para que Ele esteja conosco todos os dias, em todos os momentos. Nós desejamos estar ali alegre com a sua companhia. Deus é Espírito, Deus é maravilhoso, não somente na manhã que eu estou louvando, que eu estou com as mãos para o alto, e aqui eu sinto uma emoção. Não, você pode sentir isso em qualquer lugar que você esteja, mas basta você desejar, basta você pedir: Senhor, eu quero gozar dessa companhia, eu quero ter essa alegria de ter a sua presença no meu carro, na minha casa, na minha família. Me dá as suas palavras de conforto, traz ao meu coração aquilo que me dá esperança. Eu quero sentir o seu abraço, eu quero sentir o seu amor, dentre outras coisas. Que através dessa experiência, desse relacionamento, dessa intimidade, eu consigo obter todas essas coisas. Nós precisamos ter Deus como o Senhor da nossa vida. Nós precisamos declarar todos os dias: o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu sustentador, o Senhor é o meu direcionamento, o Senhor é o meu defensor, o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu Pai. Com a experiência de confiar e caminhar com Deus, e através dos princípios, eu adquiro esperança. Esperança significa a espera, significa a espera confiante. Como nós podemos ver lá no Salmos 40, que o rei Davi escreveu, que ele fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Aqui, nessa passagem, o que o rei Davi teve de estratégia? A estratégia do rei Davi aqui foi colocar o Senhor como alvo da sua espera. Será que eu e você temos colocado nessa espera o nosso alvo, o Senhor Jesus? Davi, ele tinha esperança, ele esperava e tinha certeza que o resultado seria algo excelente para a sua vida. Mas sabe o que promovia o sucesso? É que ele esperava e, de fato, ele tinha um alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Nesta manhã, Deus pergunta para mim e para você: qual é o seu alvo? Será que realmente você tem esperado confiantemente em Deus? Será que você tem feito na força do seu braço? Será que você tem passado por princípios, por cima, atropelando os princípios? Porque eu creio aqui, se nesse momento de angústia, né,
Davi, ele era um rei, ele poderia fazer o que ele queria, ele tinha uma guarda real, ele tinha riqueza, ele tinha posses, né? Ele tinha o seu conhecimento humano, ele tinha poder. Mas ele não usou de nada dessas estratégias, mas pelo contrário, ele esperou em Deus. Será que existe alguma situação na sua vida que parece impossível? Seja uma cura física, seja um vício que você não consegue se libertar, seja uma situação familiar que você olha e não consegue ver mudança, seja um problema com um filho, você desejaria que teu filho estivesse aqui sentado ao seu lado, uma falta de emprego, dívidas, depressão, aquela tristeza profunda que parece que tudo dá errado na sua vida. Hoje Deus fala para mim e para você, renove a sua esperança, não na tribulação, mas renove a sua esperança no Deus que não falha. Deus não falha. Deus não falha. Esse mesmo Deus que não dorme, esse mesmo Deus que não descansa, esse mesmo Deus que é todo poderoso e misericordioso, o que ele fez? Ele inclinou para ouvir o clamor de Davi. E esse mesmo Deus, nessa manhã, ele se inclina para ouvir o seu clamor, o clamor do seu coração nesta manhã. Amém? Quando eu tenho uma esperança firmada em Cristo, essa esperança jamais vai me desapontar. Essa esperança, ela não falha, pois fiel é quem prometeu. Quem prometeu para você? Não é o pastor Anderson, não é o apóstolo, não são os seus pastores e os seus líderes. É o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem fez a promessa. E por que você tem desistido da promessa que Ele te fez? Por que você anda angustiado? Aqui vai uma dica. Sabe por que muitas pessoas desistem das promessas que Deus tem feito? Porque muitas pessoas depositam a sua confiança e as suas esperanças em coisas vãs. Não sou eu que estou dizendo. Pode ir lá em Salmos 20, versículo 7, que diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nosso Senhor, nosso Deus. Será que esse versículo é uma verdade para mim e para você? Ou será que fazemos parte dessas pessoas que confiam em carros, cavalos, a força do braço, a sua muita inteligência, a sua faculdade, a sua beleza, o seu status, o seu dinheiro, a sua autossuficiência? A tribulação, o terceiro ponto, nos faz conhecer o caráter de Deus. Diga assim para o seu irmão do lado: nosso Deus é um Deus forte. E a nossa força vem de Deus. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque quando somos fracos em Deus, nós somos fortes. Deus permite que eu e você passamos por tribulações para que a gente confie mais nele, para que a gente possa buscar mais da intimidade, da presença, do amor dele. Quando buscamos a Deus em meio às tempestades da vida, como seres humanos, a nossa primeira intenção, quando nós buscamos, qual é? É de aliviar a dor. É de buscar nele, para que ele resolva toda a situação do que você e eu estamos passando. Mas nunca se esqueça, para cada situação, seja tribulação, seja luta, seja desafio,
seja algo impossível que você esteja passando, Deus tem um propósito. E muitos podem estar aqui e pensar assim, mas Deus, qual o propósito que você tem comigo nesse sofrimento, nessa luta que estou passando? O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu para a igreja, para os crentes de Roma, ele escreveu para Colossenses assim, dizendo assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, glória dele, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Mais uma vez, ele está falando aqui, ele está dando a chave, está passando, persevera, espera, confia, acredite, mas com alegria. Pastor Roberto Willis falou, não adianta você chorar aqui, oh Deus, você não vai comover Deus com o seu choro, mas se você chorar, mesmo que você esteja passando qualquer dificuldade, mas você chorar e falar, Senhor, eu confio no Senhor, você pode ter certeza que Ele vai se agradar. E rapidamente, o socorro bem presente vem do alto. Nesta oração, que aqui foi uma oração que Paulo, ele fez, foi uma oração que Paulo fez para o povo da cidade de Colosso, em Colossenses, que era o povo cristão ali da época. Ele ora para que o povo ali ele fosse amparado, ele ora para que o povo fosse apoiado, para que eles fossem firmados, cheios de autoridades e que eles fossem defendidos pelo poder de Deus, pela força de Deus, pelo poder da sua glória, porque a glória de Deus é o que se manifesta nas nossas vidas. Então não é no poder do seu braço, não é na sua força, não é na sua inteligência, mas é na glória do Senhor. É na glória do Senhor. Você tem que acreditar, você tem que olhar e falar, Senhor, é na sua glória. Não existe impossível para Deus, mas existe o tempo de Deus. E nós temos que aprender com este tempo. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos entrar num algo mais profundo. É como aquela palavra. Onde está? É na canela, no joelho, ou você já mergulhou? No problema, mergulha. Mergulha, na tribulação, mergulha. Fala para esse problema. Problema, eu tenho um Deus maior do que qualquer problema. Satanás, você vai largar a vida da minha mãe, do meu pai, você tem que entrar e declarem. Traga a existência. Porque a glória de Deus é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Assim Deus fala com você nessa manhã. Amados, é pela força dele, segundo a sua glória. Isso quer dizer que você vai vencer essa situação. Você vai passar por essa luta, porque é na força dele. Amém? Essa tribulação não veio para te destruir, mas ela veio para te aperfeiçoar, para que você aprenda a confiar nele. Amém? Você precisa confiar, você precisa confiar. Você não está aqui por causa de uma religião. Você está aqui porque existe um Deus que te ama, um Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que é o dono do tempo. Ele é o dono do sim e do amém. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe da tua dificuldade, mas Ele quer que você persevere, Ele quer que você declare para todo mundo ouvir, Ele quer que você dê um glória a Deus mesmo. Amém? A tribulação, ela faz nos conhecer mais de Deus e termos intimidade com Ele. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Tudo
o que acontece nas nossas vidas tem um propósito de cooperar para o nosso bem. Tudo. Nós nesta manhã temos que sair daqui entendendo isso. Que tudo coopera. Tudo. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus, essa tribulação é para cooperar. Esse desafio é para cooperar. Essa luta é para cooperar. Ele vai te fortalecer nessa tribulação. Ele vai te amadurecer. Ele vai te encher de fé. Essa é a diferença. Quando nós entramos numa tribulação e entramos na força do Senhor, nós saímos de lá muito mais forte. O rei Davi tinha certeza disso. Muitas vezes passamos por dificuldades nas nossas vidas e nós não temos nem tempo de orar. Eu, há 2 semanas atrás, passei uma luta muito grande no trabalho em relação a um cliente e era uma venda de 86 mil e esse cliente não pagou o primeiro boleto, foram divididos em 3 vezes, não pagou o segundo boleto. E há muitos anos eu não me via numa situação dessa, eu entrei em desespero, meu olho pulava e eu estava nervoso e eu fiquei durante 3 dias sem buscar a presença de Deus, tentando resolver na força do braço. Até que um dia, no meu carro, chorando, eu falei, eu não sei o que fazer. E eu tenho certeza que essa palavra Deus trouxe para nós essa manhã, porque eu vi o poder, eu vi a glória de Deus. Naquele momento de desespero, eu chorei e falei, Senhor, eu sou um pastor, e eu nem consigo entrar na tua presença porque eu não sei o que fazer. Eu não vejo mais solução para isso. Porque era impossível. O cliente não ia pagar. Não tinha jeito, ele não ia pagar. Eu fui, visitei e percebi que realmente o cliente tinha agido de má fé. E eu fui para a presença de Deus. E ali eu chorei, ali eu clamei, e ali eu coloquei a minha confiança no Senhor. Ali eu me joguei no pó e falei, Senhor, me ajuda. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu tinha que fazer a célula. E Deus falou. Eu falei, eu vou passar para minha pastora, para a pastora Lígia, para minha esposa. Deus falou, é você. E aquele dia eu fiz uma célula com muito entusiasmo, com muita certeza no meu coração de que tudo daria certo. Tudo daria certo e eu declarei aquilo, eu profetizei, eu tinha certeza no meu coração que aquela palavra ia trazer mudança para a vida das pessoas que estavam ali e na minha também. E na sexta-feira eu acordei, Deus me deu uma estratégia, eu fui até o cliente. Eram 14 toneladas de produto que estavam no cliente. Eu falei, eu vou lá. Falei com o dono da empresa, levei 2 caminhões. Falei, eu vou retirar essa mercadoria. Só que hoje em dia é impossível você chegar lá e retirar uma coisa que ainda tinha mais um boleto para cair. Tanto é que quando eu cheguei lá, a pessoa virou para mim e falou assim, eu já falei com o meu advogado, você não pode retirar nada da minha empresa. Eu falei, realmente, você tem toda a razão. Mas eu sou simplesmente um funcionário, eu não sou dono da empresa. E você sabe que você vai me prejudicar. De repente ele parou, ele olhou e falou assim, eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Pode encostar, retira tudo, leva tudo embora. E ali nós retiramos toda a mercadoria e ao final assim o rapaz veio num depósito grande, ele olhou tudo vazio. E aí ele começou a ficar nervoso e ele, poxa, mas você não vai me deixar nada para eu trabalhar, não sei o que. Ele começou a ficar nervoso. E aí de repente ele olhou. Eu tenho certeza que naquele momento, os anjos do Senhor colocaram a mão na boca dele, ele se calou.
olhou para um lado, olhou para o outro, me deu a mão e falou, tchau, tchau, obrigado. Retirei a mercadoria, só que aí eu teria um outro problema, porque aquela mercadoria que eu retirei eram kits de produtos, que eram 200 kits. E o ano passado, a empresa toda não absorveu, né, os vendedores 30 kits desse. E eu tinha outro problema, 200 kits para colocar no mercado, sendo que o ano passado eu coloquei 30 no mercado. Só que nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus que a glória dele é infinitamente maior. Quando eu cheguei na sexta-feira com esse produto, falei com o dono da empresa, ele falou, pô, bem, nós recolhemos, mas nós temos outro problema. Eu vou ficar com muito produto aqui, vai vencer. Nisso entra um cliente nosso, que ele é dono de uma, gerente de compras de uma rede de mercados. E ali eu coloquei para ele, falei, ó, tem um produto assim, assim, assado. E aí o dono da empresa estava lá, ele falou assim, e a gente faz ainda 30/60 o prazo. Ele falou, poxa, mas de você está mais caro, eu tenho benefícios assim, assim, assim. Eu vou pensar. E na segunda-feira eu fui até esse cliente, chegamos lá, e Deus tinha trazido uma palavra, que eu até deveria ter trazido para ler para vocês, que é um pão diário, né? E naquele momento eu coloquei aquele pão diário, eu mandei por WhatsApp para o vendedor. E normalmente quando você quer convencer alguém, você fica falando. E Deus falou assim, fica quieto. Eu me calei, mandei aquela pão diário para o vendedor, e ali dizia, confia, acredita, eu sou Deus que está contigo em todos os momentos, no meio da tribulação, no meio do desafio. E eu só mandei a mensagem para ele e fiquei quieto. E ele lá, e tal, no computador, e o vendedor tipo assim, você não vai falar nada? De repente passamos 20 minutos ali, ele pega, ó, está aqui, eu quero 150 kits, e você já pode programar, porque até novembro eu vou pegar mais 70. Resumindo, queridos, dos 200 kits que a gente tinha, nós já vendemos 250 e ainda tem mais 70 desse cliente que não entrou. Então, eu quero glorificar o nome do Senhor, porque aquilo que parece impossível aos olhos humanos, aquilo que parece que você pode estar olhando para essa situação como eu olhei, e achar que não tem mais jeito, é aí que Deus entra, é aí que Ele nos surpreende, é aí que Ele nos abençoa, amém? Dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Muitas vezes, queridos, nós oramos para Deus nos livrar da tribulação, e Ele nos atende, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus paciente, Ele vai atender. Se você pedir, Senhor, me tira dessa tribulação, Ele vai te atender. Mas se cada situação que for adversa, nós entendemos que é uma oportunidade de Deus para nos tornar melhor, para que possamos viver melhor, aí nós vamos entrar na promessa dEle, que é andar de glória em glória e de vitória em vitória. Nós podemos sair da tribulação que entramos do mesmo jeito, fracos, pequenos na fé, e aí a pessoa pede para sair e saiu do mesmo jeito. Mas sabe o que vai acontecer? Infelizmente a tribulação vai voltar. E elas voltam mais difíceis, e tudo se repete. E nessa tribulação, o que Deus quer falar para mim e para você, se você quiser que Ele tira, Ele te tira. Mas Ele quer que você saia fortificado, fortalecido. Que você saia com crescimento espiritual, com uma intimidade com Ele, com algo que, quando você lembrar da situação, você vai chorar de alegria. E falar assim, eu sirvo um Deus maravilhoso. Eu sirvo o Deus do impossível. Porque quando eu lembro, né, dessa situação, eu vejo quão grande o amor dEle é conosco. Mas eu não fiz a lição de casa. Quero orar, quero me consagrar, quero acreditar. Eu só pedi para Ele, Senhor, me tira. E no momento que eu decidi, então entrar nessa tribulação, Ele veio como socorro bem presente. Deus quer que eu e você entendamos que a tribulação é permitida por Ele, para nos provar.
e para nos fazer crescer, para nos fazer constantes e firmes na fé. Lembra o que nós lemos aqui em Tiago 1,4? Que a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros e sem que falte a vocês coisas alguma. Ação completa. Então, na tribulação, você precisa entender que ela precisa se completar. Enquanto essa tribulação não alcançar o propósito de Deus para aquela determinada situação, ela não vai deixar de existir. Nós temos que ser aprovados, queridos. Se você tiver que perdoar, perdoe. Se você tiver que renunciar a algo que não agrada a Deus, renuncie. Se você tem que deixar de viver uma vida religiosa e buscar mais relacionamento com Deus, faça. Se você tem que mudar sua atitude dentro da sua casa, dentro do teu trabalho, com as pessoas, faça. Se você precisa romper com o orgulho, rompa. Se você precisa romper com a vaidade, se você precisa romper com a autossuficiência, sou assim e não mudo, rompa. Sabe por quê? Porque enquanto você não se render e deixar com que a glória de Deus se manifeste na sua vida, você vai continuar passando tribulação. Isso não é uma profecia. Deus quer te aperfeiçoar. Mas todas as vezes que você passar uma tribulação, um desafio, uma luta, ore a Deus, fala: Senhor, o que eu devo aprender com isso? O que o Senhor tem para me ensinar com isso? Eu saí da luta que eu tive com muito mais fé, com muito mais certeza que eu sirvo um Deus do impossível. Mas muitas vezes as pessoas não querem se render, não querem deixar que o amor, que é um amor infinito, que é um amor que tudo pode, que é um amor que não é o amor do ser humano, que acaba até a página 15 e depois acabou. O amor de Deus é incondicional. Ele sempre vai fazer tudo por mim, por você. Tudo que você fizer, que tiver de acordo com a vontade de Deus, queridos, pode se levantar gigantes, mas eles se levantam para cair. Por isso, nessa manhã, eu vou pedindo que você vá ficando de pé. Agora é um momento que você não tem que se dispersar com a pessoa ao seu lado. Esse é um momento que, como eu fiz com Deus, que eu fui para a presença dele e me derramei. Essa é a oportunidade. Peça a Deus nessa manhã para não te tirar da tribulação, não. Peça a Deus para não te tirar dessa provação, não, ou para te aliviar a dor, não. Mas peça para Ele te mostrar qual é a experiência que você pode adquirir com essa tribulação. O que você pode ser de diferente. Como você pode agir diferentemente. E também peça coragem para enfrentá-la. Constância e firmeza para não desistir. E força para prosseguir até que chegue o dia da sua vitória. E ela já está estabelecida em nome de Jesus. Nesse louvor, fale com Deus. É a sua oportunidade. Não deseje sair dessa tribulação, não. Mas agora Ele vai falar qual é a estratégia que você precisa para vencê-la. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo?
será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.